Fala, seus confinados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos falar hoje sobre a primeira resposta a um sinal de entrada que a gente vai calcular para sistemas. Lembrando que na aula passada a gente estudou a resposta do sistema por uma condição inicial. Até vou usar aqui, ó, o Ítalo falou, né, que as patroas botam para trabalhar, está aqui uma vassoura, né, que a gente estudou o sistema, né, sem nenhuma influência externa, ou seja, o sistema ele só está sob condições iniciais. Percebam que em nenhum momento esse sistema tem uma força externa agindo sobre ele. Ele está agindo naturalmente, ele está agindo com sua própria característica. É por isso que a gente chama os modos característicos têm esse nome exatamente porque eles trazem a característica própria do sistema, sem interferência nenhuma da entrada. Qual que é o problema quando eu começo a estudar um sistema com sinais de entrada? É que a saída vai ser uma mistureba do sinal de entrada com essa característica do sistema. Vamos imaginar o seguinte, ó, o mesmo sistema do pêndulo, né? Só que o meu braço vai ficar fazendo assim, ó, tá? Então, na verdade, a resposta do sistema é difícil de ver, né? Ela tem uma mistura, vou exagerar aqui, ó. Ela tem uma mistura do sinal de entrada, né? Da excitação que eu estou fazendo aqui no sistema, com a característica natural. Tá? É por isso que em sinais é muito mais conveniente para nós separar essas parcelas em resposta ao estado nulo e resposta à entrada nula. A gente estudou a resposta à entrada nula até agora. A gente vai começar a estudar como o sistema reage a um sinal de entrada. E a primeira resposta que a gente vai estudar é a resposta ao impulso do sistema. Tá? Por que resposta ao impulso? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o sinal impulsivo contínuo, delta de t, não existe. Tá? Então a gente não vai estudar uma resposta que na prática não existe de fato uma resposta impulsiva. Vocês devem estar achando estranho, tá? Mas matematicamente, tá? A resposta ao impulso ela tem uma utilidade enorme para encontrar a resposta para outros sinais, para qualquer sinal na real, tá? Então a resposta ao impulso é a base para eu conseguir encontrar a resposta ao estado nulo, de fato, a resposta para qualquer entrada. Então, essa resposta, que é conhecida com a letra H, ela tem uma importância matemática muito grande, só que na prática eu nunca vou ver ela. Tá? É muito mais comum eu estudar a resposta ao degrau, por exemplo. Tá? Mas eu posso aproximar ela, tá? Deixa eu achar um sisteminha aqui, né? Mais colorido aqui. Agora tá melhor. Tá? Se eu posicionar ela numa condição inicial e largar, eu vou ter a resposta à entrada nula, né? Posicionei e deixei o sistema respondendo. Tá? Claramente essa resposta é assim, né? O deslocamento da ponta se aproxima muito com essa função temporal. Tá? A resposta ao impulso do meu sistema se aproxima da reação a essa entrada aqui, ó. Tá? Que entrada que eu apliquei aqui? Não é um impulso, porque o impulso teria que ter amplitude infinita, né? A entrada. Mas é uma excitação de curta duração com uma energia muito grande. Tá? Então é um pulso bem estreitinho, tá? Mas com uma amplitude grande. O sistema começa a reagir, né, muito parecido, ou de uma maneira muito semelhante
a resposta impulsiva desse sistema, tá? Mas, na prática, eu não consigo colocar uma força aqui infinita, nem se eu fosse o Schwarzenegger, né? Então, é uma resposta, o H de T, a resposta impulsiva, é uma resposta que, na prática, eu nunca vou ver ela, digamos assim, para sistema contínuo, tá? Para sistema discreto, ela é muito comum, eu consigo obter essa resposta de sistemas, tá? A gente vai ver sistemas discretos mais adiante. Tá? Então, o que acontece? Dado H de T, se eu encontro o H de T, virtualmente eu consigo encontrar, dado uma operação que a gente vai ver na aula que vem, eu consigo encontrar a resposta para qualquer sinal de entrada. Tá? Então, ela é a mais básica resposta do meu sistema. E uma coisa interessante, até devia voltar aqui, uma coisa interessante, quando eu aplico a entrada, essa entrada ela tem duração praticamente nula, né? Então, o sistema, quando ele responde ao impulso, ele está basicamente respondendo só com a característica natural, porque o impulso acontece em zero e some. Tá? Então, na verdade, o que eu estou visualizando, de fato, é só a reação natural do sistema à entrada. É só realmente como ele responde, né, a uma determinada entrada, porque essa entrada ela some para tempo maior que zero. Tá? Beleza pura? Então, eu vou começar a desenhar bastante esses quadradinhos aqui, ó, porque de fato agora os meus sistemas eles não estão sob condições iniciais, eles estão... quase que eu esqueci, né? O meu sistema, quando eu estudo uma resposta a uma entrada, eu vou normalmente, que fique claro, normalmente, deixar o sistema num equilíbrio. Tá? Então, as condições iniciais são nulas. Tá? Por quê? Porque, de novo, se eu coloco uma condição inicial, a minha saída ela vai ficar deturpada. Eu não vou conseguir isolar só a reação do meu sistema. Então, a resposta ao estado nulo, pelo que o próprio nome diz, pressupõe que o sistema parta de um estado de equilíbrio. Tá? Então, o sistema está tranquilão, de boa, e o que eu faço com ele? Eu venho aqui e aplico um impulso no sinal de entrada. Eu faço na equação diferencial, lembrando que o sistema ele é modelado por Q de D, Y de T, igual a P de D, X de T. Eu faço X de T igual ao impulso. Tá? Se eu faço X de T igual ao impulso, a minha resposta eu posso chamar de H. Isso é só nomenclatura, tá? A resposta impulsiva ela é tão importante que ela tem uma letra só dela, tá? Que é H. A resposta ao degrau também é importante, ela vai ter a letra G, como a gente vai ver. A G de T é a resposta ao degrau. Tá? Como é que eu calculo H de T? Eu não vou deduzir, né, essa equação que eu vou colocar no quadro. Tá? Se vocês quiserem verificar isso, fica de tema de casa vocês estudarem o último capítulo. É um apêndice desse capítulo que ele explica de onde é que surge a fórmula do casamento de impulsos. Tá? É uma coisa que não vale a pena a gente fazer nesse primeiro momento. Tá? Então, H de T, tá, vai ser obtido, eu até posso falar, literalmente usando uma equação. Tá? E a equação é relativamente simples. Ela é B0 vezes um impulso mais P de D vezes YN de T vezes U de T. Tá? Primeiro, eu tenho que explicar o que é cada coisa aqui, né? Senão vocês não vão conseguir entender essa equação, nem, na verdade, vocês não vão conseguir usar ela. Tá? P de D é meio óbvio, né? P de D é o polinômio
que multiplica as derivadas da entrada do meu sistema. Então, o P de D já está aqui, ó. Tá? B0, vocês se lembram o que é B0? B0 é o primeiro coeficiente que multiplica as derivadas de x de t. O B0, pessoal, eu vou colocar aqui do lado, isso é importante. Ou posso botar aqui embaixo, né? O B0, coeficiente da equação diferencial que multiplica dn dt. Né? Em outras palavras, é a derivada no enésimo grau de x. Tá? Para resumir, B0 vai ser igual a zero se n for maior que m. Vamos lembrar o que é n? N é o grau das derivadas da saída, né? Das derivadas de y. Tá? E o m é o mais alto grau das derivadas de x. Tá? Então, se eu tiver uma equação de segundo grau aqui em y 2 pontos, o coeficiente que multiplica o x 2 pontos, que é a derivada do grau n de x, é o meu coeficiente B0. O B0 só não vai ser zero, né, se o grau m for igual ao grau n. Porque se o grau n for maior que o grau m, tá, eu não vou ter a derivada do mesmo grau que o y aqui nessa equação. Tá? Vou dar um exemplo, tá? Só para lembrar aqui. Ó. Se eu tenho y 2 pontos mais 3y ponto mais 2y, isso é igual a 3x ponto. Tá? Esse coeficiente aqui, que a gente sempre vai fazer ele 1, ele é o A0. Tá? Então, esse carinha é o A0, esse carinha é o A1, esse carinha é o A2. O coeficiente B0 é quem multiplica x 2 pontos, que não existe. Então, nesse carinha, B0 é 0. Né? Porque eu não tenho x 2 pontos. B1 é 3. E B2 é 0, porque eu também não tenho quem multiplica x. Então, é 0 vezes x. Tá? Então, esse B0 aqui, pessoal, ele é obtido diretamente da equação diferencial. Tá? Ele vai ser 0 se eu tenho n maior do que m. Ele vai ser diferente de 0, daí eu vou ter que ver, por exemplo, nessa equação, y ponto mais 2y, isso é igual a 3x ponto mais 2. Não, pode ser 2. X. Senão a equação não é linear. Né? Nessa equaçãozinha, A0 é 1, A1 é 2. B0 é 3, B1 é 2. Tá? Só para vocês lembrarem quem que é o B0. Faltou só uma coisa. O é o degrau. Não vou nem explicar, né? O U de T é o degrau. O YN, esse carinha é mais difícil. Tá, não vou colocar isso aqui no quadro, né? Mas está gravado agora. Tá? O YN é obtido né, usando, né,
Peraí. Utilizando uma composição de modos característicos, tá? O YN, tá? Ele vai ter, isso é uma coisa, ó, ele tem literalmente a mesma forma que a resposta à entrada nula, que a gente viu na aula passada, tá? Então o YN, aqui, então isso aqui é encontrando o B0, né? Vocês me permitem apagar essa parte do coisa? Mas eu quero que esse quadro fique só sobre o YN, de fato, né? E o YN, ele é uma composição de modos característicos. Composição de modos característicos do sistema. Então, na verdade, o YN de T vai ser um somatório com K valendo 1 até N de CK e na lambda K T. Pessoal, isso é exatamente aquilo lá de C1 E na lambda 1T mais C2 E na lambda 2T mais C3 E na lambda 3T, 3 pontinhos, até o grau das derivadas em Y. Tá? Então, se eu tenho um grau 5, eu vou ter 5 modos em YN. Tá? Esses coeficientes Cs aqui eu encontro de uma maneira completamente diferente. Por quê? A resposta ao impulso é uma resposta considerando condições iniciais nulas. Então, tu não vai usar as condições iniciais para calcular esses coeficientes na resposta impulsiva. Tá? Na verdade, tu vai usar um algoritmozinho. Tá? É sempre assim. Tá? Se são obtidos considerando a mais alta derivada, né, nula como condição inicial, zerando as demais. Matematicamente, lembrem-se que uma equação do segundo grau, eu preciso da condição de y0 e da condição de y ponto de zero, que a gente fez, inclusive, um exercício na última aula. Para uma equação de quinto grau, eu preciso de y0, y ponto, y2 pontos, y3 pontos, y4 pontos. Tá? Eu sempre preciso do número de condições iniciais igual ao grau do polinômio característico, que é o número de coeficientes Cs que eu tenho que calcular. Tá? Então, qual é a regrinha básica? A mais alta derivada que eu precisar, que sempre vai ser dn-1 y0 dtn-1, eu coloco essa condição inicial 1, tá? Que é a mais alta condição inicial que eu precisar. Se a equação tiver grau 9, a mais alta condição é a derivada oitava. É sempre n-1. Se a equação tem grau 2, a mais alta derivada que eu preciso é do grau 1. Então, y ponto de zero é 1. Tá? Então, é sempre o mais alto grau menos 1, né, da derivada da condição inicial igual a 1. E o resto, todas as outras,
As demais, não, outras vai ficar igual a zero. Tá? Eu vou fazer um exemplo, porque realmente encontrar resposta impulsiva sem um exemplo e entender como é que eu faço é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tá? Então, respirem um pouco aí, eu vou tirar a foto, vou enviar para vocês e a gente vai fazer um exemplo no próximo quadro. Ops, não estou entendendo nada até agora. Calma, rapaz. Tinha acho que é o não sei o que, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um Santo Tomás de Aquino? Não. Tá. Tem um santo que sempre falava que não adianta tu explicar, né, palestrar, se tu não der um exemplo. Tá? Tu precisa dar um exemplo. Né? Por exemplo, tá falando sobre solidariedade, né? Tu tem que falar, tu tem que dar um exemplo, né, de alguma coisa solidária que tu presenciou. Né? Tu acaba criando empatia e aquilo que tu está querendo passar realmente faz sentido para a pessoa. Mesma coisa aqui para nós. Né? Eu preciso fazer um exemplo. E eu vou começar com um exemplo simples e vou deixar um tema de casa meio casca grossa para o feriado. E a gente volta na aula que vem fazendo o tema casca grossa ou eu gravo na mesa ali resolvendo. Tá? Então, ó, para o sisteminha encontre a resposta impulsiva. Então, meu sistema é modelado por essa equaçãozinha aqui, ó. Só um minuto. Só um minuto. Tá. Aí tá bom? Vou complicar um pouquinho mais. O nosso primeiro exemplo é um exemplo fácil, mas eu vou dar uma dificultada um pouquinho maior. Isso aqui não é mais menos, isso aqui é um I. Tá? O que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Tá? Vocês têm a etapa contemplativa. O que é a etapa contemplativa? Vocês têm que olhar e começar a pensar, filha da puta desse professor aí, né? Ele fudeu com a minha vida, né? Não vou conseguir. Depois da etapa contemplativa, né, que é a negação também, né, tem a etapa da negativa, vocês têm que começar a pensar, não, está tranquilo, né, está tranquilo, eu vou encontrar os polinômios Q e os polinômios P. Para fazer isso, eu vou usar a forma operacional e depois eu vou isolar. Com o tempo, pessoal, no próximo exemplo, eu só vou colocar os polinômios, porque são fáceis de encontrar. Tá? Eu vou ter d ao quadrado, y mais 5dy mais 4y, isso é igual a 3dx mais x. E daí eu posso isolar y e isolar x. Ficará d ao quadrado, 5d mais 4 e 3d mais 1, x. Esse aqui é o polinômio Q. Esse aqui é o polinômio P. Então, na verdade, eu já encontrei o polinômio P de D, que é 3D mais 1, e já encontrei o polinômio Q de D. Eu posso encontrar o coeficiente B0 já, porque eu tenho x 2 pontos, tá? O mais alto grau em y é 2. O mais alto grau em x é 1. Significa que o x 2 pontos é 0. E é ele quem multiplica, né, o x 2 pontos. É o B0 que multiplica, nesse caso, o x 2 pontos. Tá?
Então, o B0 é 0. Tá? Então, aquela primeira parte, B0 vezes o impulso, não vai existir. O que é uma coisa boa. Então, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Vou botar a carinha aqui, ó, assim, senão vocês vão achar que é um igual parênteses. Tá? Falta calcular o YN, e aí que tá. E é isso que é mais difícil nessa técnica. Né? Que não é difícil, né? Mas enfim, é o mais complicadinho. YN, como eu falei, eu tenho que obter como uma composição dos modos característicos, assim como a resposta à entrada nula. Consequentemente, eu preciso encontrar Q de lambda igual a 0. Eu preciso encontrar os autovalores. Nesse caso, Q de lambda é lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 4. E aqui eu vou ter dois autovalores. Tá? Eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar mais uma vez. Espera aí. Né? Vou compartilhar a nossa tela aqui. Eu vou usar direto o MATLAB porque está aberto, mas os comandos que eu realizar aqui no MATLAB são exatamente equivalentes ao Octave. Roots. Menos 4 e menos 1. Então vamos voltar aqui. Eu vou ter um autovalor em menos 1 e um autovalor em menos 4. Essas são as raízes da minha equação característica, que vocês não podem esquecer. É como o sistema gosta de responder. São os modos que ele naturalmente reage. Tá? Dado esses modos, o meu YN vai ser um somatório dos modos. Então, vai ser C1E na menos T mais C2E na menos 4T. Tá? Como tu vai encontrar C1 e C2? Tu vai aplicar um conjunto de condições iniciais que não são condições iniciais propriamente ditas. Por quê? O sistema está sob condições iniciais nulas. Tá? Esse conjunto de condições iniciais, ele vem da técnica que vocês quiserem, se vocês quiserem entender de onde é que surge isso, vocês têm que dar uma lidinha lá no último capítulo da técnica de casamento de impulsos. Tá? A gente vai usar como se fosse um algoritmo, realmente. O YN dois pontos, o YN ponto, desculpa, que é N-1, eu considero 1. E o YN0 eu considero 0. Então, para encontrar C1 e C2, eu vou usar essas condiçõezinhas aqui. Ó. YN ponto de 0 igual a 1 e YN de 0 igual a 0. Pessoal, ponto porque o grau é 2. E no algoritmozinho é a derivada enésima menos 1, né? Que eu vou usar, sempre. Tá? Então, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que derivar isso aqui também, né? Então, deriva aqui o y ponto n é menos C1 e na menos t, menos 4C2 e na menos 4t. E daí tu aplica essa condição a essa equação e essa condição a essa equação. Para encontrar um sisteminha de equações 2 por 2 para encontrar C1 e C2. Né? Então, ó, pessoal, pensando que YN de 0 é igual a 0, é só substituir o t valendo 0 aqui. Ó. Vai ficar C1 mais C2. Tá? Eu vou ser mais criterioso aqui. E na menos 0 mais C2 e na menos 4 vezes 0. Isso aqui vai ser C1 mais C2.
Professor, faltou o 4 na frente do C2. Faltou 4. Não faltou um 4 na frente do C2? Aonde isso? Esse não é a derivada ainda. Perdão. Eu tô fazendo o Y sem o ponto. Né? Desculpa, Severino, se não salientei isso antes. Não, eu peço perdão por ter assustado o senhor. Não, capaz, eu me assusto fácil mesmo. Né? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Ali no YN de 0, por que é 1 e no Y... Perdão, por que no Y ponto de 0 é 1 e por que no YN de 0 é 0? De onde é que veio essa informação? Isso vem da técnica, da dedução dessa técnica, tá, pessoal? Que eu não vou fazer aqui em aula porque é muito, demanda muito. Mas está aqui no LAT, ó. Deixa eu mostrar para vocês aonde, da onde ele deduz essa técnica, tá? Deixa eu achar aqui. Viu, professor? Ah, Mas sempre vai ser esses valores? sempre vai ser a mais alta derivada 1 e o resto zerado. Tá. Seria uma condição inicial, né, da equação diferencial, né? Uma espécie de condição inicial, mas não é, né, de fato. É só para simplificar a nossa análise e não ter que fazer sempre o que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Achei, pessoal. É o apêndice 2.1. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, determinação da resposta ao impulso. E daí ele explica aqui, foi o Ícaro? Foi o Ícaro? Foi tu que pediu? Vitor. Isso, alguém pediu aí. Alguém perguntou, né? Melhor, tá? Então tá aqui, ó. H de T é igual a B. Ele explicou aqui, ó. Só foi falado isso, e é o que eu tô fazendo, né? E daí aqui ele faz toda a dedução da técnica de casamento de impulso, ó. E daí é uma coisa bem chatinha de entender, ó, né? Porque ele considera que a entrada é um impulso e usa uma série de impulsos derivados, né? É meio chato isso, tá? Por isso que eu não falo, né? Até porque eu precisaria estudar isso aqui de novo para entender melhor. Tá? Mas no apêndice 2.1, aqui o tópico 2.8, pessoal, ele explica para vocês, ó. Então fica como um tema de casa para vocês e para mim também dá uma estudada. Alô? Beleza, Alô? valeu, professor. Beleza? Não fiz nada, né? Só mostrei onde ler. Onde é que tá aqui? Stop share. Tá? Então, isso, na verdade, é para a gente não precisar fazer todo aquele passo que ele deduz lá, né, para vocês. E daí eu considero essas espécies de condições iniciais para facilitar e simplificar a abordagem. Tá? Mas, sim, eu teria que colocar como x aqui a derivada do impulso, né, e daí eu assumo uma certa saída y, e daí eu vou isolando. Né? Eu estudei isso quando eu estava começando a dar a cadeira. Mas esse é um conteúdo que eu nunca abordei em aula também, pessoal. Eu sempre deixei como um tópico especial de estudo. Então, yn ponto de 0, que vai ser 1. Tá? Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Se eu tivesse 6 condições iniciais, tu ia colocar 0, 0, 0, 0, 0 e a mais alta derivada 1. É sempre assim. Tu vai enfiar 1 só lá na mais alta derivada e vai zerar todo mundo. Tá? E nesse caso eu vou ter C1 menos C1, menos C1 e na menos 0, menos 4C2 e na menos 4 vezes 0. Isso aqui vai dar menos C1 menos 4C2. Tá? E o sisteminha de equações que eu tenho que resolver vai ser C1 mais C2 igual a 0 e menos C1 menos 4C2 igual a 1. Que é bem tranquilo. Eu vou somar, né, os dois. Somando os dois, eu tiro que menos 3
C2 é igual a 1. C2 é menos 1/3. E jogando nessa equação, o meu C1 só pode ser 1/3, para zerar, se for eu somar, né? Deixa eu só conferir, vai ficar menos 3, tá certinho. Então, meu YN é igual a 1/3 e na menos t, menos 1/3 e na menos 4t. Mas não terminou por aí, né? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que aplicar a equação para obter o impulso. E a equação me diz que a resposta impulsiva eu obtenho fazendo B0 vezes o impulso mais P de D vezes YN de T vezes U de T. Tá? B0 é zero, o que vai fazer com que essa parcela aqui zere. E a minha resposta ao impulso vai se tornar 3D mais 1, que é o valor de P de D, vezes o meu YN, vocês já vão entender aqui, pessoal, vezes U de T. O que é esse polinômio aqui? Ele é o polinômio que contém os operadores. São derivadas isso aqui, ó. Isso aqui é 3 vezes a derivada mais 1. Tá? Então, quando eu fizer o chuveirinho aqui com y, o h de t vai ficar 3DYN mais YN. Que isso é a mesma coisa que 3 vezes... Eu vou botar aqui tudo. Então, posso confundir vocês, né? Isso aqui é 3DYN mais YN vezes U de T. Ficou pequenininho porque eu só preciso agora... Desculpa aí, eu vou tirar o vídeo daqui. O H de T vai ser 3 vezes a derivada do YN mais o YN vezes o de T. Pessoal, eu omiti o tempo aqui para entrar, né? Senão eu não ia conseguir escrever aqui nessa linha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse YN e somar com 3 vezes a derivada dele. E daí eu encontro finalmente o H de T. Pessoal, não é simples. Tá? O H de N não é uma operação simples de encontrar às vezes, principalmente em equações de grau elevado. Tá? Eu vou ter que fazer no outro quadro isso. Para não fazer no outro quadro, eu vou terminar isso aqui na outra câmera. Pode ser? Então, pessoal, para finalizar, a gente encontrou que o meu H de T é igual a 3 vezes o meu YN ponto mais o meu próprio YN multiplicado por U de T. E a gente tinha calculado que esse infeliz desse YN é 1/3 E na menos T, menos 1/3 E na menos 4T. Só estou conferindo aqui. Se eu derivar essa porcaria aqui, o YN ponto, eu já derivei, eu só estou fazendo aqui para ficar um desenvolvimento bacana. É menos 1/3 E na menos T, menos com menos mais 4/3 E na menos 4T. E daí eu tenho que somar YN com 3 vezes esse malandro. Então, H de T
vai ser 3 vezes menos 1/3 e na menos t, mais 4/3 e na menos 4t, mais 1/3 e na menos t, menos 1/3 e na menos 4t. Vou jogar o t para cima e somar. Eu posso daí somar termos comuns, né? Então vai ficar... Eu vou manter o menos 3 para juntar aqui, ó. Vai ficar menos 3/3 mais 1/3. Vai ficar menos 2/3 de e na menos t. Ah, faltou aqui o u de t, tá? Se vocês me permitirem, eu só vou colocar no final, tá? Agora. Menos 2/3 e na menos t. E aqui vai ficar 4/12/3. 4/12/3 mais menos mais 12 11/3 e na menos 4t. Tudo isso aqui tem que estar multiplicado por u de t pela fórmula aqui, tá? Que eu esqueci aqui. Né? Então, se eu cometi algum erro, vocês me corrijam. Esse 3 vai para dentro, né? Porque é 3 vezes a derivada. Né? E era isso aí. Então, essa aqui, ó, é a resposta ao impulso do meu sistema. É literalmente como ele vai reagir a uma entrada. Na verdade, vocês vão ver que esse sinal, H de T, ele vai estar presente, esses modos aqui, com esses pesos, em qualquer entrada que eu aplicar nesse sistema. Tá? A não ser alguns sinais especificamente pensados para cancelar esses modos. Que, se Deus quiser, a gente vai chegar a ver. O que a gente vai fazer de tema de casa, né? Eu acho que até tinha deixado um tema de casa para vocês. Não sei se foi para vocês ou foi para outro. Ah, sim, o senhor deixou. Inclusive, se você pudesse resolver, eu agradeceria bastante. Né? Não sei se hoje eu vou ter tempo, mas daí eu resolvo junto com esse tema aqui, pode ser? Claro, claro. Daí eu resolvo tudo. Tô te devendo a minha vida aqui quase, hein, Severino? Não, eu também quero essa solução do dever passado. Ah, show de bola. Eu acabei esquecendo que eu tinha deixado o tema, pessoal, perdão. Mas eu quero que vocês repitam o exercício para y2 pontos mais... Deixa eu só me lembrar. Tá. 2y ponto mais y, isso é igual a 3x. Vou manter ele fácil por enquanto, tá? Não tão difícil, né? Porque eu me lembro que o último tema foi com raiz complexa, né? Então, repetir para esse carinha aqui. Repetir o quê? Eu quero o H de T desse sistema. Tem que tomar cuidado, porque esse é um sistema que tem raiz repetida, tá, pessoal? Tá? Então, eu aconselho a ler o LAT, hein? Ler, óbvio que eu vou explicar no exemplo, tá? Quando eu resolver. Então, ler LAT sobre, né, autovalores lambdas repetidos.